tivemos que parar. E começamos o áudio de novo, tá? Tivemos uma pane. Provavelmente depois a gente vai publicar só do jeito que está aqui. Nós estávamos falando de depressão e tem um vídeo para mostrar para vocês. Tá bom? É uma experiência. O Júnior, liga o microfone, seu microfone, e me diz se você está vendo aí na tela. Eu estou vendo todo mundo. Quer dizer, todo mundo. Estou vendo você na tela principal, o Bernardo, o Adalberto e a Miriam. Tá bom. Então agora nós vamos fazer o nosso teste. Teste bom é assim, viu? É ao vivo, né? Por isso que chama live, tá? Vamos ver se você... O Júnior com o microfone ligado para ver se vai aparecer na tela de vocês aí. Júnior? Opa! Apareceu? Sim. Tá bom, gente. Então nós vamos ver aqui um pequeno vídeo. Ele tem 5 minutos e meio. Aí todo mundo com o microfone desligado, tá? E aí nós vamos dar uma olhadinha com bastante atenção no que está dizendo aqui, tá? Se você for a um psiquiatra falando que anda triste ou desanimado, as chances são grandes de você ouvir algo sobre depressão e sobre como você está assim por causa de um desequilíbrio químico de serotonina no seu cérebro. Mas será que isso é verdade? Diferente do que muitos pensam, a relação causal entre serotonina e depressão está longe de ser bem resolvida na ciência. Essa ideia sobre a depressão, que ficou conhecida como a hipótese da serotonina, foi desenvolvida há cerca de 50 anos. Os primeiros antidepressivos, tais como os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monamino-oxidase, foram descobertos por acaso nessa época, enquanto eram testados para tratar outras condições médicas. Os pesquisadores perceberam que o humor das pessoas melhorava de forma inesperada depois de consumi-los. Esses medicamentos tinham diferentes efeitos no organismo, mas um desses efeitos era inibir a recaptação de serotonina pelos neurônios, além de afetar também os níveis de norepinefrina, por exemplo. Novos medicamentos tendo a serotonina como alvo, tais como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, foram desenvolvidos e conforme eles foram demonstrando efeitos em muitos pacientes, a hipótese da serotonina foi ganhando maior aceitação. Atualmente, sabemos que a hipótese da serotonina deixa muito a desejar. Se o problema na depressão fosse só uma deficiência de serotonina, bastaria mudar isso para ficar tudo bem. Na prática, os antidepressivos não funcionam com uma boa parte das pessoas. Mesmo quando eles funcionam, o aumento de serotonina deveria ter um efeito imediato, mas não tem. Na verdade, pode levar mais de um mês até que ocorram efeitos no humor, o que também não é coerente com a hipótese da serotonina. A princípio, uma diminuição de serotonina deveria ser capaz de induzir alguém a sintomas depressivos. Também deveríamos conseguir identificar níveis baixos de serotonina no cérebro de alguém com depressão. Sabe o que as pesquisas averiguando essas possibilidades constataram? Que níveis reduzidos de serotonina podem alterar o humor de alguns, mas não o de outros, e que pessoas com depressão não exibem níveis baixos de serotonina necessariamente. Não existe nenhuma demonstração clara da existência de um equilíbrio químico ideal de serotonina no cérebro ou de um desequilíbrio que seria patológico. Mas então, como é que os antidepressivos funcionam para algumas pessoas? Não temos certeza, mas uma possibilidade tem a ver com outros efeitos conhecidos desses medicamentos. Alguns deles aumentam a neurogênese no hipocampo, uma região que, como falamos em outro vídeo, parece ter um papel importante na depressão. Existem algumas pesquisas apoiando a ideia de que o efeito demorado dos antidepressivos pode ser um resultado do tempo necessário para que ocorra a neurogênese e essa sim pode causar um impacto considerável no humor. Embora a deficiência de serotonina possa exibir alguma relação com a depressão, correlação não é a mesma coisa que causação. A pesquisa científica indica que a deficiência de serotonina não é necessária e nem suficiente para que alguém desenvolva depressão.
O que parece mais provável é que a depressão possa ser causada por vários fatores em diferentes níveis de análise. Embora mudanças no cérebro possam fazer parte de uma explicação mais completa da depressão, também é necessário levar em conta outros fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. A hipótese da serotonina, além de imprecisa, pode ser prejudicial para a população. Isso porque muitos profissionais da saúde acreditam que ela seja uma verdade absoluta e assim podem achar que só medicamentos vão resolver. Isso pode levá-los a desvalorizar ou até mesmo a serem contra outras opções de tratamento, como a psicoterapia, por exemplo. O problema é que antidepressivos não são suficientes em vários casos, que a psicoterapia poderia ajudar pra caramba. O resultado é que, por uma falta de conhecimento científico de muitos psiquiatras, seus pacientes podem se prejudicar ao acreditarem que os seus problemas se resumem a um desequilíbrio químico que só pode ser resolvido com medicamentos. Medicamentos podem sim ser úteis, sob certas condições, mas outras opções provavelmente seriam mais benéficas para muitas pessoas. Agora Vamos ver aqui. Como é a primeira vez que a gente usa isso, depois eu mando lá para Jalene, que deve estar conosco já de volta. Eu mando esse link desse pequeno vídeo, que o resumo dele, se a gente fosse fazer, é o seguinte. Nós temos que procurar médico, como a gente já disse, para casos de que a ansiedade não consegue se controlar e ficar só na ansiedade. Ela vira uma ansiedade, depois ela vira uma aflição, ela pode ter ali uns indícios de transtorno obsessivo compulsivo, medo exacerbado, né? Por exemplo, que muita gente está passando atualmente, um medo exagerado, um pavor mesmo, de você pegar o Covid. Então, se você fizer as coisas que a medicina, né, a ciência orienta, e procurar se preservar, que é o que uma grande parte das pessoas não está fazendo, estão abusando de uma, talvez até de uma sorte, né? Como nós já falamos várias vezes, o uso de máscara não é só um palpite, tá? É um estudo científico. O isolamento e o distanciamento é um estudo científico. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma cidade chamada Araraquara, e eu não sei se vocês acompanharam aí. A Araraquara, ela fez um bloqueio, um lockdown, provavelmente, se eu não estiver trocando o nome da cidade, tá? Provavelmente foi o lockdown, mais lockdown que teve no Brasil, porque lockdown de verdade mesmo não teve. Acho que é na cidade de Serrana. Não, Serrana foi feito um laboratório em que a cidade todinha foi vacinada. Mas eu estou falando de isolamento, de distanciamento e de fechar tudo. O caso mais sério de fechar tudo, se eu não me engano, foi em Araraquara. O contágio e as mortes caíram assim absurdamente. O Edson da FIA. Oi, Edson, tudo bom? Vamos lá. Tem um outro cara lá na praia de Saint-Tropez. Olha aí. A Claire já tem. Ó, a Claire já tem companhia. Ficou sozinha lá até agora lá. E o sol tá batendo na testa dele. Brasileiro. Tá todo mundo lá, só nós que estamos aqui, hein, gente, nesse frio. Olha o sol na testa dele, dá uma olhada. Fala, Pelino, quiosque número 5, que eu tô... Ô, Edson, nós estávamos falando então da depressão, da ansiedade, para a gente prestar atenção, e tem muita coisa aí que está acontecendo das pessoas ficarem verdadeiramente apavorados com qualquer coisa do Covid. Nós temos que tomar cuidado, tomar todos os cuidados para a gente se defender e evitar o Covid, mas nós temos que tomar cuidado também com a forma como a gente vê pegar ou não o Covid. Quer dizer, tem gente que fica com tanto medo de pegar o Covid que não percebe que isso pode ser um transtorno
obsessivo compulsivo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que você tenha transtorno obsessivo compulsivo e nunca percebeu isso. O último cara que percebe que tem transtorno obsessivo compulsivo é a própria pessoa. Então, por exemplo, lavar as mãos o tempo todo, muito antes da pandemia, pode não ser uma coisa ruim. Mas se você prestar atenção como isso se desenvolve e passa para outras coisas, você pode perceber que aquilo ali já saiu da normalidade, já saiu da higiene e começou a chegar em um ponto, em um patamar, que você começa a pensar e se preocupar com aquilo. Acontece que as pessoas que sofrem de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, quando chega uma situação como esta, da pandemia, é um desespero. É um desespero. Por quê? Ela sempre teve certeza de que o exagero da limpeza dela, da higiene dela, ela sempre esteve na cabeça dela que ela estava fazendo o correto. E não que você lavar a mão várias vezes seja errado. Mas o exagero disso, ela sempre achou que todo mundo deveria fazer. Quando chega a pandemia e todo mundo diz higiene das mãos e álcool gel em tudo, o que ela vai pensar se ela nunca aceitou que tinha transtorno obsessivo compulsivo? Ela vai dizer, não disse que eu estava certo? Na cabeça dela, quem tem esse problema pode não perceber e achar que todo o resto do mundo está errado. Isso é um perigo, tá? Porque quando acabar a pandemia, essa pessoa não vai conseguir mais sair de casa. Ela vai ter esse sistema de cuidar que já era antes da pandemia, exagerado, mas ela não percebeu. Aí soma-se a ciência que veio dizer para nós, lave muito as mãos, use álcool gel em tudo, higienize tudo que entra na sua casa e tudo mais, na pandemia. Quando sair da pandemia, é provável que essa pessoa esteja com o grau de transtorno obsessivo compulsivo dobrado ou triplicado do que era antes da pandemia. E quem é que tem que orientar isso? Bom, primeira coisa, como é que funciona o transtorno obsessivo compulsivo? Como é que funciona a depressão? Como é que funciona a maior parte das coisas que dependem do pensamento e da mente? Exatamente isso. Se você já tem com você, como eu disse do exemplo de quem já tinha transtorno obsessivo compulsivo antes da pandemia, mas não admitia porque ela tinha certeza absoluta que ela estava correta em lavar exageradamente as mãos, tá? Como ela só pensa ou pensava muito nisso, no meio da pandemia ela só pensa nisso. Ela vai agregar perto dela zilhões de espíritos que tinham o mesmo problema. E o que eles vão dizer para ela? Sem ela ouvir, por assim dizer. Alguns ouvem, outros não. É forma de pensamento. Você tem razão, é isso mesmo, e os outros estão errados. Olha, vai lavar a mão de novo. Acabou de lavar a mão. Então, vamos dar um exemplo muito clássico, né? A falta de atenção nas coisas pode fazer com que eu saia da minha casa, tire o carro da garagem, feche o portão, e quando eu chegar na esquina eu não lembro se eu fechei o portão. Isso é uma coisa. Eu volto para ver se eu fechei o portão. Quem tem transtorno obsessivo compulsivo não funciona desse jeito. Ele sabe que ele trancou o portão, mas ele vai voltar 3 ou 4 vezes para pegar no cadeado e balançar, ver se está fechado. Entendeu? Ele tem que ter certeza que está fechado, mas ele nunca tem certeza. No cadeado, no portão, na fechadura, ainda não é um grande problema, tá? Mas vocês vão pegar pessoas, por exemplo, que o grau de transtorno obsessivo compulsivo ele vai aumentando e ela não consegue mais sair de casa porque quando ela acabou de lavar a mão na torneira do banheiro para poder sair, ela sempre vai achar que a torneira continua pingando. Ela vai passar um tempão com a mão embaixo da torneira até pingar. E não vai pingar, porque está fechado até o último. Isso, gente, é um pesadelo. E as pessoas que têm gente na família, que conhece alguém assim, precisam ajudar. Não adianta você falar para a pessoa quando ela está numa crise que ela tem um problema e precisa procurar psicólogo.
Você tem que pegá-la quando ela estiver numa boa, de bom humor, bacana, tá? Dando beijinho, tá legal? De bem com a vida. É que nem relacionamento. Você não pode discutir relacionamento quando vocês estão brigando. Quando o casal está de briga. Você está quebrando o pau, vamos sentar e discutir o relacionamento. Vai sair mais briga. Quando vocês estiverem numa boa, tudo em paz, aí sim, cria vergonha na cara e fala, escuta, agora que nós estamos bem, tá? O que tem acontecido não foi legal. Vamos conversar? Vamos. Nós precisamos resolver isso. Vamos discutir o relacionamento. Quando estiver em paz. Não quando estiver em guerra. Né? O cara aperta o botão lá na Casa Branca e o outro lá na Rússia, na época da Guerra Fria. O medo era esse, né? Quem vai apertar primeiro? Quem que vai explodir e começar a Terceira Guerra Mundial? E nunca conseguiam conversar, porque estava sempre brigando. Aí um dia, quando o mundo estava mais em paz, outras pessoas chegaram neles, olha, você está bem, está todo mundo bem. Vamos conversar agora que está todo mundo bem? Aí resolveram e acabaram com a Guerra Fria, acho que lá na década de 80, se eu não me engano, ou 70 e pouco. Enfim, o transtorno obsessivo compulsivo é só um dos gatilhos para você entrar numa crise de depressão profunda. Porque conforme você tem alguns itens aí do que eu falei, as pessoas que convivem com você, em algum momento, não vão aguentar mais. É praticamente insuportável a vida com alguém assim. Porque tudo para ela está contaminado, tudo para ela está com micróbio, com vírus, com não sei o quê. Eu conheci no Tribunal do Júri, aqui em São Paulo, na Barra Funda, que eu faço o Tribunal do Júri, um juiz, ele devia ter o quê? No máximo 5 anos a mais que eu, um cara novo. Isso já faz uns 10 anos. Ele já tinha 2 anos que ele ia e ficava o tempo inteiro de máscara dentro do fórum. Quer dizer, dentro do fórum. Talvez ele ficasse até na vida, em todo lugar, porque eu não sei da vida dele fora do fórum. Ele ficava de máscara, essa máscara que eu uso aqui, N95. Ele ficava com isso o tempo todo, na sala dele sozinho, no gabinete, em audiência, audiência de sala, no tribunal do júri, no plenário, o tempo todo com máscara. Bom, claro, né? Não conseguia conviver com ninguém, era um cara isolado. É de dar dó, porque ele é um cara sozinho, ninguém aguenta. Essas coisas elas vão se desenvolvendo de tal forma que, evidentemente, quando você se vir numa situação dessa e acabar verificando que você não pode conviver com ninguém, porque ninguém aguenta viver numa situação dessa, você acaba ficando triste, porque você vai ter que viver sozinho. Meus relacionamentos não dão certo. Quem é que vai aguentar um negócio desse? Então precisa procurar ajuda. A ajuda, como diz aí no vídeo, a maior parte das vezes, 99% das situações, as pessoas vão para o psicólogo, vai para o psiquiatra, dá medicação e acabou. Não tem tratamento. Não tem psicoterapia. E nós temos um outro grave problema. Nós somos médiuns. E aí agrega perto de nós um monte, uma infinidade de espírito com esse problema. Quem vocês acham que desligou meu computador agora há pouco? Então vocês têm que tomar cuidado, porque as coisas acontecem de uma tal forma que quando você vê, você já está envolvido no negócio, já discutiu, já não aguenta mais, ou você que tem transtorno obsessivo compulsivo e que está me ouvindo, né? Toma cuidado, porque você só vai acabar sozinho se você não ouvir pessoas que possam te dar bom conselho. Tem que se tratar, tem que ir no psicólogo, precisa de remédio porque a crise é grave? Vai, então tá bom, toma um remédio. Mas se você, médium, não tratar da mediunidade, você vai para a roça, você vai ficar viciado, dependente de droga. E as drogas que se usa, ansiolítico, antidepressivo, calmante, assim, popularmente falando, eles acabam com a mediunidade. A mediunidade não funciona. Tá? A mediunidade não funciona tomando calmante. Você fica xarope, você não consegue distinguir uma coisa da outra. Você vai acabar vivendo uma vida como se você estivesse vivendo no mundo espiritual, porque você já não sabe mais a realidade da coisa.
É como se você tivesse encarnado e desencarnado ao mesmo tempo. E não é assim, nós estamos encarnados, nós temos que cuidar da encarnação. Isso atrapalha muito o médium. Então o que o médium tem que fazer? Bom, nós não temos reunião mediúnica, como é que nós vamos cuidar disso? Nós temos reuniões de emergência, que eu atendo aqui de vez em quando a Daniela, de vez em quando eu atendo a Brandão, por enquanto, a Mariana Cherratti, aquela moça mais novinha, e nesses atendimentos eu cuido das pessoas também que estão com problema. Depois que eu cuidar do médico, que está todo atrapalhado, eu vou cuidar de outras pessoas. Então vamos dar uma olhadinha lá, por exemplo, lá na Dona Inês? Vamos. Aí a gente vai lá e dá uma olhada na Dona Inês. Cuida do que está acontecendo lá e procura ficar quietinho, né? Para não avisar ninguém. Agora, se a pessoa também quiser participar, dependendo do médico que está comigo, ele não se importa da gente colocar no Google Meet, porque é bom eu olhar a casa de vocês, a casa da pessoa, olhar a pessoa como é que ela está para ver quem é que está lá com ela. Aí o médium me ajuda, a gente olha e trata na mediunidade. Isso são exceções, porque nós estamos em emergência, principalmente por causa do médium que vem para cá. Ele é o camarada que está sofrendo mais, então por isso que a gente abre essas exceções com todo cuidado e atende uma pessoa, um médium a cada vez. É eu e o médium só. O que eu quero dizer então? São situações muito complicadas, não temos reunião mediúnica, a maioria de nós não tem trabalho mediúnico em casa, o que é uma pena, tá? É uma pena. Por exemplo, a Daniela tem 3 pessoas praticamente, 3 adultos dentro de casa. Se tivesse um deles mais interessado, ela poderia tratar da situação dela, não precisaria ficar sofrendo tanto e ter que vir aqui, que eu não posso atender toda hora. Hoje nós temos a Cleide, que tem esse trabalho em casa. Dona Inês, na casa da Dona Inês, tem esse trabalho na casa dela. Algumas pessoas, nós hoje temos 4 famílias que têm esse trabalho em casa, graças a Deus. É um alívio, porque você imagina a Dona Inês, o Júnior e a Marli, 3 médios dentro da mesma casa, sem reunião mediúnica. Ah, é roça. Todo mundo vai ficar doente. Então, graças a Deus, tem umas pessoas que têm essa facilidade. Acabar com aqueles dogmas, né? De que não pode, e é só dentro da casa espírita, que nós já falamos disso muitas vezes. Nós não estamos nem ficando mais careca de falar isso. Os caras carecas do grupo já estão ficando até com cabelo, de tanta gente falar isso. Parar com essa história de que não pode, tá? O passe, por exemplo, é um santo remédio para obsessão. Obsessão é popularmente, tá? São espíritos que ficam perto de nós. Aplica passe no encarnado e mentaliza os encarnados sendo socorridos. Alivia, que é uma coisa doida. Agora, o que é principal nessa história toda? A vigilância. Se você tem facilidade de se irritar, primeira coisa, você tem que admitir que você tem facilidade de se irritar. Você tem transtorno obsessivo compulsivo, você tem que admitir primeiro que você tem transtorno obsessivo compulsivo. E aí, depois desse primeiro passo, vem o quê? Vigiar. Se o médium não se policiar, ele está na roça, porque só tem coisa para irritar a gente. O que eu quero dizer com isso também? Vamos dizer assim, você mora aí com a família, tá? Mora você, seu marido e os filhos. Se você não está sozinho, já existe atrito. O atrito, na física, não é? Quando uma coisa e a outra se raspa. O atrito entre pessoas é assim, alguma coisa que não está boa, né? O outro não gosta e começa a discussão. Você faz tudo, limpa a casa, tudo direitinho, bonitinho, o jantar está pronto, trabalhou o dia inteiro e o marido chega em casa e não fala nem boa noite. Vai ter atrito. Se você é médium, você tem que entender para o seu bem, não olhe as coisas que estão erradas no outro. Até porque isso é um conceito seu. É você que acha que o outro está errado. E se todo mundo for fazer isso, ele também acha que você está errada. A patroa aí, né? As meninas. Se você achar que o namorado, o noivo, o esposo tem defeitos,
você deveria então falar, olha, não aguento mais, tchau, vai embora. Porque vocês têm direito a escolher, né? Já falamos da escolha do automóvel, né? A gente vai comprar um automóvel, pergunta para todo mundo se o automóvel é bom, estuda, vê todos os modelos, classifica, preço, condições, custo-benefício, consumo, cor, manutenção. Agora, quando a gente vai escolher namorado, a gente não faz nada disso. Então, você precisa aprender a escolher com quem você anda. Agora, não está dando certo? Tá continuando, está aumentando o negócio? Resolve isso logo, antes que a coisa vire uma agressão, principalmente quem tem filhos. Coisa pior que tem na vida de uma criança é ver os pais brigando e assim por diante. E essa vigília, essa vigilância, né, esse cuidado que nós temos que tomar, muitas vezes o médium não consegue fazê-lo, tá? Ele não consegue, ele não tem condições de perceber. Funciona muito simples. Todo mundo aqui já teve alguma experiência mediúnica na vida. Depois que o espírito colou, não adianta você falar para a pessoa que ela tem que procurar tratamento. Você já não está falando mais com ela, você está falando com o espírito. Você tem que conversar com o espírito. Você tem que tratar aquela pessoa encarnada imaginando que seja outra pessoa. Não adianta você querer que o médium crie consciência de que ali tem um espírito e ele precisa sentar para conversar. O que o médium vai falar? Imagina, tudo para você é espírito. Não é assim? É, tudo para você é espírito, que sou eu mesmo. Quantas e quantas vezes na reunião mediúnica eu passei isso com o médium? O que você tem que fazer? Senta do lado, vai conversando na manha do gato, né? Como eu falo sempre pro Júnior, vai comendo mingau quente pelas beiradas, vai perguntando para a pessoa, é você mesmo? Então tá bom, desculpa aí, Bernardo, vamos conversar, né? E aí, Bernardo, o que você está achando da reunião? Está gostando? Entendeu? O espírito que está ali não gosta dessa conversa. Você vai perceber para você descobrir se é o Bernardo mesmo ou se tem outro ali. Dependendo de como ele responde para você, você já fala para ele assim, olha, tudo bem, mas só que é o seguinte, o meu amigo, irmão Bernardo, não falaria assim comigo. Se for um espírito inteligente, ele já vai se revelar. Fala, você é insistente mesmo, né? Eu não queria conversar com você e aí você descobriu, né? Entendeu? Você tem que ter jogo de cintura, gente. Não adianta você conversar com o Bernardo, não que o Bernardo, esse Bernardo, ele tem todo o controle, graças a Deus, da mediunidade, mas eu estou dando um exemplo. O Bernardo é psicofônico. Aí o espírito envolve o Bernardo e ele se transforma. Se você falar para o cara, para o Bernardo, que tem um espírito ali, você não está falando mais com o Bernardo, você está falando com o espírito. Então qual que vai ser a resposta? Tem nada aqui não, irmão. Vamos supor que é um espírito desencarnado que não sabe o que desencarnou. O que ele vai falar? Não, não tem espírito nenhum aqui, não, sou eu mesmo. A resposta já não é do Bernardo. Tem que compreender isso. Se acontecer com a dona Inês, a resposta não é mais dela. Senta do lado, vai devagarinho, conversa com calma, com carinho, com amor. Igual você conversa com o desencarnado na mediunidade, numa reunião mediúnica. Vocês já perceberam que nós temos uma baita de uma paciência para conversar com o desencarnado? Que você nunca viu na vida? Que estava te perseguindo? Inimigo seu, e você não tem paciência para conversar com a sua esposa médium? Ou com o seu marido médium? Ou com a sua mãe médium? Né? Ou com a sua filha, com o seu filho? O médium psicofônico atende espíritos na mediunidade, envolve o espírito com amor e carinho. Nunca viu o cara mais gordo. Nunca viu. Ao contrário. O cara que acabou de envolver a mediunidade está na forma de um dragão, na forma de um lobo, não é? Na forma de uma águia. E o médium atende no maior carinho, no maior amor, envolve o espírito com o recurso dele. Ah, que maravilha, tudo se resolve, o doutrinador também é bom, vai resolver tudo. Maravilha, fizeram um excelente trabalho. Esse mesmo médium que está atendendo ali um lobo, quando vai cuidar do filho ou do marido, não tem paciência. Não é verdade? Não sabe conversar com o encarnado. É um negócio maluco. Nós temos 10 vezes mais paciência com o desencarnado que nós nunca vimos
do que com o encarnado que a gente está todo dia em casa. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, vocês falam. Você tem lá o marido, tem a mulher, tem os filhos, tem a mãe, todo dia, há anos morando junto. Conhece, sabe que tem amor e tudo mais. Mas aí você vai falar uma coisa para a pessoa, uma vez que você falou para ela, você já se irrita, porque ela não entendeu o que você quer dizer. Principalmente o idoso. Pô, mas peraí, cara, ela é idosa. Ah, mas eu falo isso para ela todo dia. Eu falei, e daí? Qual o problema? Quando você era criança, quantas vezes ela falou para você que você tinha que lavar a mão antes de dormir e escovar o dente? E toda noite ela falava a mesma coisa. Quando foi que ela falou, xingou você porque você não aprendeu ainda? Não, continuou insistindo e cuidando de você. Agora ela é idosa e você não sabe cuidar dela, por quê? Se você cuida de espírito desencarnado que você nunca viu mais gordo, você trata com o maior carinho, né? Com a paciência, não se irrita com ele, ainda se emociona, chora quando cuida de um espírito que você nunca viu. E com a família, não. Então, a pessoa que está com você, que você conhece, que você tem contato, está com problemas, você identificou um problema, toma cuidado do jeito que você vai tratar disso. Você tem que usar conhecimento, tem que usar malícia, tem que usar amor. Não adianta vir com conversa fiada quando a pessoa está em crise, gente. É essa hora da crise, a hora do atrito, a hora do conflito, que você tem que demonstrar e provar a que você veio. Porque quando está tudo bem em casa, é tudo bem. Ué, é mais ou menos o ensinamento de Jesus, que é amar o inimigo, né? Se você amar só quem é amigo, que vantagem que você tem? Os gentios também não fazem assim? Só amam os amigos? Então, se você não consegue dar atenção, ter paciência, né? Dedicação às pessoas que você ama, que dirá uma pessoa quando pegar você no trânsito aí, fechar você no carro, na moto, jogar a moto no meio da calçada, vai sair tiro, né? Porque agora virou também mania, tá todo mundo querendo andar armado de novo, né? Então tem que tomar cuidado, gente. Não é o mundo, a Terra não tá louca. Tudo isso que está acontecendo aí não é nenhum castigo de Deus. Não é porque vai fazer uma limpeza, como dizem aí, infelizmente, pessoas de notórias, sabe? De notoriedade. Pessoas famosas no Espiritismo falando uma besteira, né? Essa pandemia veio para acelerar a regeneração da Terra. Então Deus está com pressa. Nós ouvimos no Espiritismo inteirinho que a natureza não dá saltos e Deus não tem pressa de nada. É cada um no seu tempo. Tem pessoas melhores vindo para cá para orientar? Claro, graças a Deus sempre teve. Mas isso não significa pressa, é só orientação, ensinamento. Se a pandemia está aí, é porque nós, humanos, invadimos a natureza, trouxemos para dentro de casa animais que eram para estar na natureza. Não estou falando de cachorro, de gato, que já está há milhares de anos domesticado. Estou falando de pegar animais silvestres. Né? Aqui, onde eu moro, em Interlagos, tem um laguinho. Não sei se vocês já ouviram falar, quem é daqui já, né? Esse laguinho é um bolsão. É um bairro chique, tá? Um bairro de gente rica. Tem um lago lá onde é uma espécie de local onde tem as mudas de plantas da prefeitura. Tá? E tem um lago lá. Tem uma família de jacaré lá dentro. Adivinha de onde veio esse jacaré? Algum imbecil que pegou esses bichinhos, eram pequenininhos, levaram para dentro de casa, o bicho começou a crescer, tem que jogar fora, né? Porque senão ele vai matar o seu cachorro, a galinha, o pato, o marreco e vai morder sua família. Jogaram lá no laguinho, quem é que tira eles de lá agora? 3 metros de comprimento. Quem é que vai mexer no bicho? Né? Então, tem gente com macaco dentro de casa. Tá certo? Passarinhos dentro de casa. Aves que estão em extinção dentro de casa. Aí
essas coisas trazem para nós, para o nosso convívio, doenças. Quem não sabe que os pássaros dão doenças para nós quando a gente mexe muito neles, na gaiola e tudo mais? Tem um monte de doença. Uma delas é o coronavírus, é o Covid-19. Infelizmente, um país que passou por muita fome, muita miséria, por causa de um governante maluco, né, que era o Mao Tse Tung, eles se habituaram a sobreviver comendo animais da selva, da floresta. Os morcegos de lá têm quase 2 metros de asa aberta. O corpo do morcego de lá é desse tamanho. Tem 50 centímetros. É do tamanho de um gato. Eles se habituaram a comer morcego. Conclusão. O vírus se adaptou, saltou para o ser humano, não fazia mal nenhum ao morcego, e agora ele mata o ser humano. É uma adaptação. É só ler nos livros que nós temos aí, por exemplo, Evolução em 2 Mundos, que vai falar que a origem de tudo começa lá muito tempo atrás, através do vírus. Todos nós, agora vocês vão ficar assustados, todos nós fomos tudo que existe no planeta Terra. Participamos dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Tá? Tudo que existe, nós já participamos. Então não se acanhem se um dia, antes de estar em algum desses reinos, nós já fomos vírus também. Porque não é todo vírus que faz mal. Não é toda bactéria que faz mal. Bactéria, por exemplo, nós temos uma infinidade de bactérias dentro de nós que só vai agir quando o corpo de carne morrer. Mas ele já funciona lá. Quem que não comeu Yakult até hoje? Lactobacillus vivos. Né? Então tem um monte de coisa aí que não faz mal para nós. E tem outros que não faz mal para o animal. Mas quando ele consegue se adaptar e pegar nós como hospedeiro, ele nos mata. Então não tem castigo, Deus não está com pressa, o planeta Terra é em 1 zitriquilhão, que eu não sei nem número, porque é infinito, o universo inteiro, todos os planetas têm espírito habitando. Só diferencia o corpo que ele usa, tá? A maior parte dos planetas que a gente conhece no nosso sistema solar, as pessoas acham que não tem vida nenhuma, né? Mas, por exemplo, o Sol é usado para encontros de espíritos do mesmo quilate de Jesus. Porque para eles não tem calor, não tem frio, não tem nada disso. Não é você dizer que em Marte não tem vida. Tem espírito lá, só não tem o corpo de carne que nem nós. Então todo lugar é habitado. No Livro dos Espíritos diz o seguinte, não existe vácuo, não existe lugar nenhum que seja nada. O nada não existe. Então em todo canto tem coisas que a gente acha que não é nada. Por exemplo, vírus. Pegamos os vírus, trouxemos para dentro de casa. Né? Por exemplo, pode ter acontecido na China. Mas da China, com esse intercâmbio todo aí, com a globalização do planeta, né? Vai chinês para tudo quanto é lado, vai brasileiro para a China, trouxemos tudo, em um instantinho espalhou pelo mundo. Dá uma estudada aí como é que foi a peste negra, tá? Que aliás ela só teve nome de peste negra depois de séculos. O Júnior tá aí, não? Cadê o Júnior? Tô aqui. Toma um copo d'água. A peste negra acabou com 1/3 da população do planeta. 1/3 da população do planeta morreu na peste negra. Então você imagina, depois que a peste negra foi controlada, desapareceu, por assim dizer, porque era tudo uma questão de higiene, alguns países que foram lá contaminados demoraram 200 anos para recuperar. Quebrou, o povo morreu de fome. 200 anos, 2 séculos para recuperar. Você vê, o Brasil tem 5 séculos. Tem países que demorou 2 só para se recuperar da peste negra. Dizimou o planeta. E aonde que estava isso? Ratos. Ratos contaminados dentro dos navios que saíram da China
E no comércio que era no mundo dominado pela China, foi para outros países. Num instantinho, o Oriente e a Europa inteirinha estava contaminada. Inteirinha não, porque tem países aí, por exemplo, que nem Portugal, que estava bem afastado, que era outro oceano, e não estava na rota de comércio da China, e o Portugal não foi infestado. Mas tudo porque o rato tem uma pulga que não matava o rato. Né? A pulga transmitia uma doença do rato, que evidentemente não fazia nada para o rato, mas pulando do rato para o ser humano, deu a peste negra e matou 1/3 de toda a população do planeta. Tá? Há 100 anos atrás, tem umas coisas muito interessantes, né? A peste negra só ganhou esse nome depois de muito tempo, depois de 2 séculos, 3 séculos, não era peste negra, ninguém sabia o nome daquilo. A gripe espanhola, que arrasou também, matou muita gente, inclusive aconteceu no Brasil exatamente assim, perto de 100 anos atrás. Por incrível que pareça, ninguém sabia o que fazer. O camarada, que se eu não me engano foi Oswaldo Cruz, salvo engano, que queria fazer a questão da higiene sanitária, o isolamento, quase foi linchado. O governo ignorou, achando que era uma porcaria, que isso ia passar logo. E o negócio era tão grave, que o presidente, que nunca tomou providência, morreu da gripe espanhola. E a gripe espanhola tinha esse nome, mas não nasceu na Espanha. Ela nasceu na guerra, no meio dos soldados que estavam na guerra, os americanos. Os soldados americanos trouxeram a gripe para o resto do planeta, quando eles vinham e voltavam, e só que não tinha divulgação. O único país que divulgava o que estava acontecendo na guerra era a Espanha, que estava fora da guerra. E como ela foi a primeira da notícia da gripe, a gripe ganhou o nome de gripe espanhola, mas era para ser a gripe americana. Então é nós que trazemos tudo isso para dentro de casa. A gente não sabe viver apreciando a natureza lá na natureza. A gente traz a natureza para dentro de casa e acaba trazendo doença para dentro de casa. Então, gente, tudo isso não é castigo, tá? É o modo como a gente está vivendo. E para a gente viver melhor, tem que começar dentro de casa. Ensinamento de Jesus no livro Jesus no Lar. O Evangelho de Jesus começa dentro de casa. Cuide da sua família. Mas cuide da sua família pelo menos 10 vezes melhor do que você cuida do espírito desencarnado. É uma vergonha a gente cuidar da nossa família, das pessoas queridas, do marido, etc. Cuidar pior deles do que a gente cuida de um espírito desconhecido. Tá legal? Ou a gente cuida de todo mundo mal e desobedece às leis, ou cuida de todo mundo bem. Não foi, acho que Chico Xavier que falou que você pode ser mais ou menos... Você pode ser... Não, como é que é? Você pode ser um cidadão mais ou menos, você pode ser um profissional mais ou menos, você pode ser não sei o que mais ou menos, mas não dá para ser mais ou menos cristão, uma coisa assim. Cristão não dá para ser mais ou menos. Porque senão você vai seguir Jesus só no que te agrada. Naquilo que tem que ser, que é o mais difícil, por exemplo, amar o inimigo, você não consegue fazer. Então não valeu nada. Isso é o que é chamado também por Jesus falso profeta. O falso profeta é aquele cara que fala de Deus, fala de Jesus, acha tudo lindo e maravilhoso, principalmente Jesus, mas não faz o que ele falou. E a vida de quem segue Jesus e faz o que ele falou é uma vida muito complicada nesse planeta. Tá? Ela é tão complicada que se você estiver fazendo isso, vai chegar um momento em que você vai olhar para o lado e você vai estar caminhando sozinho, espiritualmente. Você vai estar com o marido, com a esposa, com o filho, com amigos, com não sei o quê, lá. Mas espiritualmente você vai estar andando sozinho, né, Júnior? Né, Júnior? Tá bom, gente? Ó, nós precisamos encerrar. Nós perdemos lá mais ou menos uns 15 minutos com a falha técnica da internet. Eu vou passar para vocês depois no WhatsApp o link daquele vídeo da depressão,
Por exemplo, a Jalene não assistiu, mas também o Edson talvez não tenha visto também. Passa para adiante, viu? Porque é importante as pessoas saberem que tem que procurar médico, tem que procurar psicólogo, tem que procurar ajuda médica, mas é raro você ter alguém que não é médium. Muito raro. Então você tem que cuidar da mediunidade. Melhor maneira de cuidar da mediunidade é trabalhando. Não dá para trabalhar? É impossível. Aplica passe. Também não dá para aplicar passe em ninguém? Então, se cuida. Vigia, tá? Vigia. E vigiar não é ficar orando, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas ficar orando em casa liga a mediunidade, tá? Tá sem reunião mediúnica, não tem ajuda pela mediunidade? Cuidado em ficar orando. Lembra que Jesus ensinou? Cuidado com muito orar? Quando você faz prece, você liga a mediunidade. Tá bom? Então você estuda, põe o audiobook do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas cuidado com prece. Não fica fazendo prece dentro de casa se você não tiver alguém para cuidar do espírito que vai te envolver, se você é psicofônico, por exemplo. Mas os espíritos vão te envolver em qualquer situação, em qualquer tipo de mediunidade. Cuidado com esse negócio de ficar rezando, tá? Tem que usar a inteligência. Estuda, põe um audiobook. Vai cozinhar, vai fazer alguma coisa? Vai lá fazer, põe um audiobook em som, né? Sem o fone de ouvido, para que todo mundo desencarnado também ouvir o audiobook, ajudar os irmãos desencarnados. Antes de encerrar, eu vou contar para vocês uma historinha, né, Daniela? Faz positivo aí. A gente fala para as pessoas tomar cuidado. Você tem que se cuidar. Muito cuidado, o Júnior ligou o microfone. Muito cuidado com o que você assiste. Você está proibido de alguma coisa? Não. Toma cuidado com o que você assiste. Nós não temos reunião mediúnica. Você não tem ninguém para cuidar de você na mediunidade em casa. Você é psicofônico. Os espíritos vão te envolver. Aí você vai lá e assiste um filme de terror. Tipo... É muito velho esse filme que eu vou falar, tá? Os meninos aí do Rafael e da Kátia não vão nem lembrar disso. Mas o Exorcista... Lembra do Exorcista? Hoje você assiste o Exorcista, é ridículo, né? Mas naquela época o efeito era terrível. A menina sentava na cama e rodava a cabeça. Nossa, aquilo lá era de... Eu saía correndo que nem um cachorro. Agora é invocação do mal. Agora a gente morre de dar risada você vê um negócio daquele. Agora tem que tomar cuidado. O médium não deveria assistir essas coisas nem quando tem reunião mediúnica. Aí na pandemia ele resolve fazer uma, como é que chama? Maratona de filme de terror. Adivinha o que vai acontecer? Então tem um monte de livro bom para você ler, estudar, adquirir conhecimento e se equilibrar. Tá certo? Aí o que a gente faz? Não tem reunião mediúnica. Se cuida. Se cuida. Não é para ter aglomeração, não é para ter meia dúzia de pessoas numa sala de 25 metros, acho que tem aqui. Não pode. Não é para ter 3, nem 4. Não é para ter ninguém. Num caso de emergência, eu e mais o médium que está sofrendo, abre tudo, liga ventilador e tal, e vamos cuidar do médium para ele não adoecer, para não parar no hospital. Certo? Certo. Aí o que o médium faz? Vai para a igreja do Padre Marcelo rezar. Vocês têm noção de quantas pessoas vão na igreja aqui em Interlagos do Padre Marcelo quando está vazio? Quando vai pouca gente? Tem noção ou não? Para vocês terem uma ideia, tá? O templo, essa igreja, esse lugar do Padre Marcelo aqui em Interlagos, tá? Ele é feito com capacidade para 5.000 pessoas. Imagine quantas pessoas deve ter quando está vazio. Né? Aí nós estamos fazendo prece, vocês devem estar percebendo aí, para a dona Leila. A Jalene só que não deve estar sabendo. A dona Leila pegou Covid, estava internada, está internada ainda, e ela é sogra de uma grande amiga nossa, que é a doutora Daniela Dente. Está ali. Oi, gente. Olha eu aqui. E nós estamos fazendo prece para ela. Ela está sendo muito bem cuidada.
acabou de sair, acho que ontem ou hoje, da intubação, já está se sentindo melhor. Amanhã ou depois de amanhã já vão começar a dar alimento para ela via oral, vão tirar a sonda. Olha que avanço, né? Já estava indo bem. A família da nossa irmã, que mora perto da igreja do Padre Marcelo, falou: gente, vamos fazer uma corrente de oração lá no Padre Marcelo. Bora, bora. Vai a pé, tá? É tão pertinho que vai a pé. O que a Daniela fez? Não, eu também vou. Não, vou lá. Muitas vezes faz isso para as pessoas não pensarem mal de você. Adivinha o que aconteceu? E aí vem a parte legal, tá? Né, Júnior? Vem a parte boa que talvez a maioria de vocês que trabalha em mediunidade, que já viu um monte de coisa, a maioria aqui já viu, tá? Muita coisa. Com exceção ali do Rafael, da Kátia, talvez do Edson também, a maior parte aqui tem 10, 15, 20 anos de mediunidade de casa espírita. Adivinha o que aconteceu? Dona Leila desdobrou lá do hospital e grudou na Dani. Teve que ser socorrida. A sorte é que o pessoal da família sabe que ela é médium e na hora começaram a perceber: o que a Dani está passando aqui é sinal de Covid. Deve ser a mamãe, deve ser a tia, deve ser não sei o quê. Levaram ela para casa, que era pertinho, carregando, né? Ela só não caiu no chão, não desmaiou porque pegaram ela. Levaram ela para casa. Faz exatamente uma semana. Na quinta-feira passada, depois da live, cuidei de tudo, dei comida para os cachorros e tal, subi, mal deu tempo de tomar banho. Quando eu estava terminando o banho, o telefone tocou. Ligação da Daniela. Falei, era a cunhada dela, Amanda. Não, era o marido dela, aliás. Bruno, né, que chama. Hélio, a Dani tá mal, tá aqui num desespero e você precisa falar com ela. Falei, tá bom. Não conseguia falar. A Dani estava sem respiração, desesperada, chorando e caindo. Mandei uma mensagem e falei, aguenta aí que eu vou mandar um link de Google Meet. Voltei para cá e pus o Google Meet de novo. E liguei do notebook aqui no Google Meet, mandei por WhatsApp e atendi a Daniela lá na casa dela, era a Dona Leila. Conversei com a Dona Leila. Dona Leila grudou nela, preocupada com os filhos, pegou a Daniela pela prece que eles estavam fazendo. Médium, que é a Dona Leila, sem trabalho, que nunca trabalhou com a mediunidade, nunca estudou, sem saber controlar isso, lá no hospital, entubada, ela desdobrou, sedada, e veio para a Daniela. Imagine como que a Daniela ficou, igualzinho o espírito. Sedada, sem respirar, entubado, tudo que você imaginar que acontece com a pessoa entubada. A Dani estava morrendo sem ar. Se não tivesse socorro, ela ia parar no hospital com todos os sintomas do Covid. Consegui falar com a Dona Leila, ela me escutou. Foi difícil porque a Dani estava praticamente dormindo, sedada, né, e chorando. Consegui conversar, comecei a conversa, comecei a explicar também para a pessoa que estava lá. Fomos conversando. Falei para a Dona Leila que ela tinha que voltar para o hospital. Ela fez que foi, mas não foi. A Daniela continuou com sono. Aí eu percebi e falei, Daniela, você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Você está tomando alguma medicação para dormir, alguma coisa? A Daniela falou, não, a Daniela não. Era a Dona Leila que não queria ir embora. Fez que foi, mas não foi. Queria ficar com os filhos. Conversei de novo com ela, expliquei tudo de novo. Aí tive que apelar, né? Dona Leila, afinal de contas, a senhora sabe com quem a senhora está falando. A senhora confia em mim ou não confia? Confio. Chorando, era um desespero, viu, gente? Desespero. A Dani não sabe, mas eu gravei o áudio. É um desespero, é de chorar. E aí, quando eu falei para ela, você confia em mim ou não? Ela falou, confio. Então você tem que fazer o que eu estou falando. Os seus filhos estão sofrendo, mas eles sabem que você está no hospital tendo os cuidados. Se você ficar aí,
lá no hospital você não se recupera. Esse aqui não é o seu lugar, você tem que ficar lá perto do seu corpo. Você tem que voltar para lá agora, que o que você está fazendo está errado. Aí ela desligou, pum. Em 5 minutos a Dani estava nova em folha. Eu não sei se vocês já viram acontecer isso. Eu já vi coisa parecida, mas igual a isso foi a primeira vez comigo. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com isso. Agora, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Não é só o fato da Daniela ter cometido um erro, coitada. Envolvida pelos outros, né? Que não tem nada a ver com mediunidade, nada a ver com espiritismo. A sorte é que eles sabem que ela é médium. E que quando ela fica mal, eu atendo ela na emergência, ela volta para casa inteira. Então, me ligaram. Agora, você imagina se eu também não tenho conhecimento para fazer isso. Ou se a Dani não me acha. Estou com o telefone desligado. Acabou a live, fui dormir. Ia parar no hospital. Então, gente, se vocês não se cuidarem, nós estamos contando tudo isso com a autorização da Dani que está aqui, que é para vocês entenderem que o negócio foi desesperador. Não foi um negócio assim suave como eu estou contando, porque eu estou resumindo. Nós ficamos bem uns 40 minutos para conseguir fazer a dona Leila voltar para o corpo. Tá? A Dani estava assim, não dá nem para descrever. Era uma situação muito desesperadora. Graças a Deus deu certo, por vários fatores. Mas por que as pessoas se envolvem com isso? Por que acontece isso com as pessoas? Falta de pensar, de usar o conhecimento que tem. Falta de seguir a orientação que já recebeu. Eu estou bem, está tranquilo, vou lá no Padre Marcelo rezar. Putz, foi a dona Leila, mas podia ter sido um outro espírito qualquer. 200, 300 pessoas, 150 pessoas no mesmo lugar. Então era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu falei para vocês esperarem até o final que ia valer a pena, né? Vocês gostaram da história? Nós vamos escrever essa história, depois nós vamos fazer um livro e ganhar muito dinheiro com essa história, tá, Dani? Fala, Gru. Sensacional. Hein? Vamos. Gru, o que você falou? Sensacional. Sensacional. É que eu não lembro. Então. Mas foi um sofrimento. Eu acho que ela nunca passou um apuro desse na vida dela. E olha que quando ela chegou aqui na casa espírita, ela estava tomando aqueles remédios mais possantes que tinha para depressão, né, Dani? Tudo mediunidade. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos encerrar? Vamos. Hoje ficou todo mundo acordado aí, quase, né? Quase todo mundo ficou acordado. Dona Inês, está bem? Cadê a Dona Inês? Dona Inês está ali, mas acho que congelou a imagem. Bom, vamos nos concentrar e agradecer a Deus e encerrarmos a nossa reunião, pedindo a nosso Pai, em nome de Jesus, que os mentores possam cuidar dos irmãos que ainda estão precisando de ajuda e estão perto de cada um de nós e de nossos familiares em nossas residências. Que todos eles recebam a ajuda, o amparo e o socorro e sejam encaminhados para o tratamento desligados de todos os encarnados. Pedimos também aos médicos, aos irmãos espíritos protetores, que possam cuidar daqueles irmãos que ainda estão em convalescência, estão com a Covid, internados ou já em recuperação em casa. Que todos eles recebam a ajuda que necessitam e a nossa prece, que faremos a seguir, possa alcançar os mundos superiores e seja devolvida a todos os irmãos doentes, principalmente esses que estão acometidos da coronavírus, do Covid-19. Agradecendo a Deus Jesus por tudo que nós recebemos na noite de hoje, agradecendo a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados, contando com a presença desses irmãos mentores e instrutores nas próximas reuniões. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Estão todos bem aí? Tudo bem. Em ordem. Quem quiser ligar o microfone aí para a gente falar tchau. Muito obrigado. Bernardo, tudo em ordem. Eu vou falando daqui na tela. Alô? Oi. É para lembrar, é só a lembrança que a próxima quinta você permitiu que nós fizéssemos uma reflexão do capítulo 2 do livro Estudando a Mediunidade, né? Não, Os Domínios da Mediunidade, sobre o psicoscópio. O capítulo 2. Então capítulo 2 o psicoscópio. Do livro Os Domínios da Mediunidade. Psicoscópio é o aparelho que o pessoal usa no mundo espiritual, né? Em trabalho mediúnico. Então, se o pessoal tiver o livro, quiser dar uma olhadinha para ajudar, né? A gente está tentando falar sobre alguns capítulos muito importantes para os médios, principalmente na época da pandemia, né? Do isolamento, sem reunião. E só vou fazer uma correção, porque eu não permiti o Bernardo fazer isso, não. Eu pedi para ele fazer, tá? Eu pedi para ele fazer, que é uma ajuda muito boa. Eu agradeço muito a ajuda sua, de todos que quiserem falar sobre algum assunto, quiser colaborar, é conosco. É para isso que nós estamos aqui, para a gente saber fazer as coisas também. Tá bom? Obrigado, viu, Bernardo? Obrigado, Adalberto. Gru, tudo certinho? Diga. Graças a Deus. Jujuba, como é que tá aí essa força? Tô bem. Tá despertado, tá acordadaço. Firme e forte. Tá bom. E o Edson, tá bem? O Edson, como é que tá, Edson? Tá com o microfone desligado. Oi, agora sim. Tô bem, Hélio. Graças a Deus, cada dia melhor. Só agradecendo, gratidão eterna por tudo que tem realizado pro meu irmão. Semana que vem ele tá de alta. Opa! E aí é só paz e alegria. Graças Manda um a abraço Deus. pro Emerson, então, Edson. Mando sim. Ele tá muito bem, graças a Deus. Nossa, que bom, cara. Fico feliz. 60 dias internado não foi fácil. Nossa Senhora, perdoa. Que coisa, né? Agora... É um aprendizado, viu? Né? O que a gente pode dizer é o seguinte. Não deixem de cuidar da parte espiritual, principalmente quando as coisas estiverem boas, tá? Quando tudo melhorar. Porque o ser humano, o espírita também, né? Ele tem um grave defeito. Não é a questão do que o Edson está dizendo, a gente sabe disso na casa espírita. A pessoa está com problema, ela vai para a casa espírita. Quando tudo fica melhor, principalmente quando ele está empregado e com dinheiro no bolso, ele vai embora, não aparece mais. Tem que cuidar, porque quando você vem na casa espírita, você não está cuidando só de você, está cuidando dos parentes, da família que está em casa, viu? Tá bom? Claire, tudo em ordem, Claire? Tudo em ordem, Hélio. Falar nisso, cadê a Marli, Hélio? A Marli, eu não sei, ela deve ter ido dormir. Acho que ela tá meio cansadona lá do serviço dela. Por aqui dá tudo bem também. Mas ela tá bem. Ô Claire, só tem um negócio aí do direito aí de imagem, né? Do litoral aí da sua praia que o Edson copiou. Depois nós vamos conversar. Edson, faz favor, hein? Depois nós vamos conversar sobre isso, como advogado que eu sou seu, tá? Nós vamos falar sobre esse direito de imagem. Isso aí, tchau, Kátia, Rafael. Deixei para ela agora eu deixei para ela aí. A dona Jalene tá por aí ainda? Aí agora melhorou lá. Agora sim, ó, saiu da praia, tá só a Claire lá sozinha. Jalene, querida. Tchau, gente. Jalene, daqui a pouco eu te mando lá o link do vídeo, tá? Tchau, Cleiton. Tchau. Tchau, Daniela. Tchau, brigadão. Obrigado, juízo. Muito juízo. Pode deixar, hoje eu tô em casa. Muito juízo. Fiquem bem. Tchau, Edson. Vai com Deus. Tchau. Beijo pra todo mundo. Beijo. Tô desligando o vídeo aqui, Jujuba.